Olá, seja bem-vindo a mais um Cristianismo Sem Cortes, o nosso devocional nesse momento de quarentena. O texto de hoje se encontra em Marcos capítulo 2, verso 18, até o capítulo 3, verso 6. É a continuação da primeira mensagem de Marcos. Hoje nós vamos continuar isso e amanhã provavelmente a gente volta em Filipenses e vai ficar trocando. Acompanhe aí o texto comigo na sua Bíblia, na sua aplicativo do seu celular. Marcos 2, verso 18 em diante. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante um tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma ressequida em uma das suas mãos. E estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus que nos ilumine no estudo da sua palavra. Pai, nós nos colocamos na tua presença e rogamos ao Senhor que esteja nos ensinando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, durante essa leitura aqui. Que nós possamos entender as verdades contidas nas Sagradas Escrituras e que nós possamos aplicar elas diariamente às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como tinha falado anteriormente, os primeiros capítulos aqui do Evangelho de Marcos, eles trazem para nós uma série de fatores que acabam casando com os pontos da reforma, com os solas. Então a gente viu já aqui no começo, Marcos fala sobre o solo escritura, mostrando que Jesus tinha sido programado por Deus, que tinha sido profetizado pelos profetas, falado pelos patriarcas, que essa promessa tinha acontecido, que ele nasceria em Belém, a menor de todas de Judá, e de repente Cristo nasce em Belém, Judá e tal, como tudo tinha sido previsto. E a gente vê então que o solo escritura é que somente a escritura é a palavra de Deus. Significa que ela é a palavra autoritária de Deus para as nossas vidas. Queira você acreditar na Bíblia, queira você não acreditar, ela continua sendo a palavra de Deus.
Também vimos nos estudos passados a respeito de solos Cristos, que é somente Cristo tem o poder de dar a salvação para nós. E hoje o terceiro aspecto tem a ver com sola gratia, somente a graça. A nossa salvação vem exclusivamente pela graça. Ela não é comprada por dinheiro, por posses, por posição social, por status, por nada dessas coisas. Somente a graça nos salva, somente a graça é aquilo que vai te levar para o céu. Não é força do seu próprio braço. E essa graça, ela é irresistível. Uma vez que Deus chama a gente simplesmente é salvo e não há como perder sua salvação, porque se é de Deus que vem a salvação, Ele dá a salvação do tamanho exato da nossa fé exata para que nós acreditemos em Cristo e sejamos salvos em Cristo Jesus. E isso não é dom nosso. A graça é uma palavra que vem frequentemente aparecendo dentro das Escrituras, até no texto de Filipenses. Paulo começa, a gente viu isso no Cristianismo Sem Cortes de ontem, onde Paulo fala no verso 2 de Filipenses: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, 2, onde Paulo vai mostrar ou desejar a graça e paz de Deus para o povo de Filipos. E aqui é interessante porque ele ministra a graça primeiro, como se a graça fosse a raiz de tudo. E depois da graça a gente tem paz com Deus, a gente tem paz em Deus. Então a graça é o ponto central de tudo. A carta aos Filipenses, lá, se você vai perceber que ela começa o capítulo 1, verso 2, com Paulo desejando graça e paz da parte de Deus, e ela termina lá no capítulo 4, verso 23, quando Paulo fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. É mais ou menos a forma que Paulo começa a carta de Filipenses, com graça, e termina a carta com a graça de Deus também. É como se fosse duas estantes que vão segurar as coisas dentro desse meio. E aqui então, no texto de Marcos, capítulo 2, a gente vai falar da mesma coisa, sobre a graça de Deus, sola gratia, somente a graça. A partir do verso 18, a gente vê que é somente a graça de Deus que nos mostra a beleza do Evangelho. Eles estão aqui no verso 18 até o verso 22, os fariseus e os discípulos de João estão jejuando. Então eles chegam a Jesus e perguntam a Jesus: por que a gente tem que jejuar e os seus discípulos não estão jejuando? Por que eles não fazem isso? E aí então Jesus fala: será que os convidados então têm que jejuar enquanto o noivo está com eles? E aí Jesus responde, fala: não, o noivo está presente, eles não precisam, eles podem se alegrar porque o noivo está ali. Mas vai chegar um momento em que o noivo não estará lá. E aí, então, esse é o momento de jejuar. O texto vai mostrar para nós claramente que Jesus é o motivo da felicidade. É exatamente o que nós estamos tratando em Filipenses. O motivo da felicidade não é as coisas dessa terra. O motivo da felicidade é Cristo. E se você tem Cristo como o centro da sua vida, não importa as dificuldades que você passa. Então, por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, você não teme, porque Deus está com você. A vara e o cajado de Deus caminha junto com você, mesmo no vale da sombra da morte. O livro do John Bunyan, O Peregrino, que é um dos livros mais vendidos depois da Bíblia, tem exatamente um momento onde cristão, que é um dos peregrinos que está caminhando rumo à cidade celestial, ele é obrigado a passar pelo vale da sombra da morte. E o John Bunyan usa essa metáfora exatamente de que o que acompanha ele no vale da sombra da morte ali é o cajado e a vara do próprio Deus que o guarda. Então não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Significa que nós teremos dificuldades, mas significa que Deus está conosco.
tal como o que nós estamos enfrentando hoje. Nós temos a dificuldade da pandemia aí, do coronavírus, do Covid-19. Mas nós temos Deus também no controle de toda a situação. Deus nunca deixou de estar no controle da situação. A graça nos mostra o Evangelho de Deus, a forma como Deus escolheu salvar o mundo em Jesus Cristo, como Deus resolveu mandar Jesus como um noivo para resgatar a noiva, que era a igreja, separada para ele, para que a santificasse e a purificasse. Romanos capítulo 1, verso 16 em diante, Paulo vai falar, Romanos 1, 16 em diante, até ali o verso 18 mais ou menos, é o resumo da carta de Romanos, onde Paulo vai falar exatamente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. E é exatamente isso. O Evangelho é o que salva, são as boas novas que salvam. São as boas novas que Deus, na sua infinita misericórdia, amor, bondade, manda o seu Filho Jesus para salvar pecadores que não mereciam ser salvos. E é exatamente esse o Evangelho. A má notícia é que todo pecador merece morrer. A boa notícia é que Deus então resolve salvar pecadores que mereciam a morte. Agora, o porquê Deus faz isso, nós não sabemos. Só sabemos que Ele é grandioso, amoroso e misericordioso para conosco. Por isso é um ato de graça. A gente não merece ser salvo, a gente merece ser condenado. Mas mesmo assim, Deus nos salva. O segundo ensinamento que o texto nos tem a dizer ou a tratar para nós, ele se encontra logo depois, olha aí nas suas escrituras. Verso de número 23 de Marcos capítulo 2, que fala assim, ó. Então aconteceu que Jesus, em dia de sábado, atravessava as searas, e os discípulos colhiam espigas. E aí tem um outro tipo de problema aqui. O sola gratia, ou somente a graça, vai mostrar para nós que é somente a graça que nos mostra o Evangelho, mas também somente a graça é aquilo que nos mostra o descanso. Jesus é colocado aqui nos versos 23 em diante até o verso 28, quando eles começam a questionar a respeito do sábado. Lá no verso 27 e 28, ele fala assim, ó, que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E ele fala assim, ó, de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado também. Cristo é o nosso descanso. Quando o texto fala do sábado, do Shabá aqui, a gente tem que voltar lá no começo das Escrituras. Assim que Deus cria o mundo, o conceito do descanso, do sábado depois do sexto dia, no sétimo Deus descansa, Ele cria o dia de descanso, não é porque Deus cansou, cansei, suei, e agora eu tenho que descansar para recuperar forças. Não, porque Deus não se cansa. O seu poder é infinito, a sua capacidade é infinita, e Ele não se cansa dessas coisas. Por que ele cria o dia de descanso? Para que a humanidade tivesse um dia separado para descansar dos seus 6 dias trabalhados, e então descansasse, e esse dia seria separado para o Senhor. Essa é a aplicação do conceito do dia de descanso, do Shabá, ela vai sendo ampliada conforme as escrituras vão caminhando. A gente percebe isso, se não me engano, lá em Levítico 24 e 25, quando o dia do Shabá ele passa a ser um ano sabático. E esse ano sabático significa que o povo trabalharia 6 anos e no 7º ano descansaria. E a terra descansaria. E como é que eles viveriam das suas colheitas? Deus supriria no 6º ano a necessidade ou a quantidade suficiente para eles viverem o 7º ano e plantassem no 8º ano para colher no próximo. Então, o Shabá, o dia do descanso, também é uma forma do povo aprender a confiar em Deus. A gente vê isso quando Deus manda o maná no deserto.
O maná, Deus faz você escolher maná todos os dias pela quantidade de pessoas que você tem na sua casa. Só no sexto dia, no sexto dia você colhe dobrado, que aí o maná vai valer para o sexto e para o sétimo dia. Só que aí a gente vê as pessoas colhendo maná dobrado nos outros dias e esse maná acaba apodrecendo. E por que isso? Porque Deus quer mostrar a esse povo a necessidade deles confiarem em Deus e que Deus vai suprir as necessidades diariamente, que eles não precisam se preocupar com o dia de amanhã. Fala, ó, Deus é o seu descanso, confia em Deus, deixa Ele tomar as decisões da sua vida, deixa Ele guiar você. E o povo, e Deus está tentando ensinar isso conforme no maná, mandando no maná diariamente. Fala, ó, só colhe dobrado no sexto dia, senão não precisa, todo dia tem. O grande ensinamento é esse, é aprender a descansar em Deus. E isso o povo de Israel parece que não aprende, isso eu e você parecemos que não aprendemos. Nosso desejo, nosso intuito é sempre confiar na força do nosso próprio braço. E quando a gente confia na força do nosso próprio braço, a gente acaba jogando a graça de Deus para escanteio. E fala assim, não, eu não preciso da graça de Deus, porque eu dou conta de me virar sozinho. E aqui no texto de Marcos capítulo 2, a gente vê claramente Jesus falando assim, ó, eu vim, eu vou curar aqui, e eu vou explicar o porquê. Porque o sábado é o dia de descanso, você tem que aprender que ele não é para ser da forma que vocês estão ensinando. Ele fala assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado é uma dádiva de Deus, uma graça que Deus dá à humanidade para aprender a descansar. A gente vê isso depois do ano sabático e aí a gente tem o ano do jubileu também, lá em Levítico, que fala que a cada 49 anos, no ano de número 50, no ano de número 49, o ano do jubileu que ocorreria, o povo seria libertado. Significa que seria, depois de 7 anos, seria 7 vezes 7, né? A gente teria então a libertação. Todo aquele que foi vendido como escravo seria liberto, toda a terra que tinha sido vendida seria devolvida ao seu dono para que a geração depois não passasse as dificuldades. Então tudo seria retornado, o povo seria liberto, os escravos seriam libertos, as terras seriam devolvidas. Então a gente vê o chamado ano da libertação. E Cristo é a nossa libertação, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa libertação. A libertação dos nossos pecados, a libertação da punição dos nossos pecados, a libertação da condenação dos nossos pecados. E é isso que nos leva para o terceiro ensinamento hoje sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus nos mostra, o Evangelho, nos mostra que Deus, ou Cristo, é o nosso descanso. E que também nos mostra a liberdade, que está agora no capítulo 3 de Marcos, verso 1 a 6. O capítulo 3 de Marcos fala sobre como Jesus entra na sinagoga e tem ali um homem com uma mão ressequida. E a ideia aqui de mão ressequida é que aquela mão era a mão hábil desse homem, a mão aquela mão que ele trabalhava com ela. Então, nós temos os curiosos, os fariseus e povo que acompanha, olhando Jesus para ver se Jesus curaria no sábado. E eles não entenderam que Jesus tinha explicado um pouco tempo antes, falando, sábado foi criado para o homem. Davi comeu lá quando precisou, os homens de Davi comeram quando precisaram, no sábado, mas olha assim, aí é o que o povo não entendeu. E é aí que eles estão esperando para ver se Jesus cura no sábado, porque se Jesus curar no sábado, eles vão acusar Jesus de fazer coisa errada. Então Jesus chama o homem para o meio de todos. E ele faz a pergunta, se fosse salvar alguém no sábado, você salvaria ou não? É lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? É lícito salvar uma vida ou deixar a pessoa morrer?
E a gente percebe que eles não respondem. Esse aqui é um dos fatores onde a gente fala assim, os caras sabiam que estavam fazendo coisa errada. Porque quando a pessoa cala assim, ó, é porque eles sabem que estão fazendo as coisas erradas. Então Jesus olha ao redor e vê o tanto que eles estavam é, é, duros no seu coração e não estavam nem se importando com o homem da mão ressequida ali. Eles só queriam ver se Jesus estava fazendo as coisas certas ou erradas. Era uma religiosidade simplesmente fria, sem se importar com o outro. Mas era uma religiosidade simplesmente assim, ah, nós vamos fazer e pronto, o outro não se importa, não estou nem aí para ele. Então Jesus pede para o homem estender a mão, então restaura a mão. Livra aquele homem daquelas cadeias que prendiam ele. Livra aquele homem daquilo que deixava ele separado da sociedade. Livra aquele homem da quantidade de apelidos e taxações que provavelmente ele deveria ter mediante a sua mão ressequida. Então aquele homem que era um incapaz, que não trabalhava, que era rejeitado pela sociedade, agora ele vai poder ser incluso novamente à sociedade. E Cristo então cura esse homem, traz a ele a liberdade, traz a ele a libertação. Quando nós olhamos sobre a graça de Deus, ela nos mostra o Evangelho para a salvação e nos transmite paz para descansarmos na obra de Jesus, que adquiriu a nossa liberdade. Essas são as três coisas. Vou repetir. A graça de Deus nos mostra o Evangelho para a salvação e nos transmite paz para descansarmos na obra de Jesus, que adquiriu a nossa liberdade. Somente a graça pode fazer isso por nós. Somente a graça nos mostra o Evangelho. Somente a graça nos ensina a descansarmos em Cristo. E somente a graça é o que nos liberta da nossa punição e dos nossos pecados. O que nós devemos fazer então com os ensinamentos que aprendemos hoje? Primeiro de tudo, aprenda a descansar em Jesus Cristo. Nós sabemos que descansar em Jesus Cristo não é algo muito fácil, pelo menos nós podemos falar sobre isso. Agora nós não fazemos isso na prática. Descansar em Jesus Cristo é entender, não apenas entender que Ele tem todos os planos para a nossa vida, mas também aprender a descansar diariamente nele. Saber que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, saber que Ele vai suprir, lembra, necessidades e não desejos. Tá? Deus vai suprir as necessidades, Deus vai cuidar de nós, e inclusive vamos ter problemas, inclusive vamos andar no vale da sombra da morte. Mas Deus sempre estará do nosso lado. E essa é a beleza do Evangelho. Segundo, derrame bênçãos na vida dos outros. Nós vemos aqui claramente como Cristo ele derrama bênção na vida das outras pessoas. E eu e você somos instrumentos de bênção para derramarmos bênçãos na vida dos outros. Todos os dons que nós temos, eles devem ser compartilhados com as outras pessoas. Ao invés de ter um coração frio e duro, nós temos que olhar para as outras pessoas e ajudar as outras pessoas, trabalhar na vida delas também e ensiná-las o caminho da graça de Deus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.